Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo super diferente porque eu nunca contei histórias aqui no canal e eu amo ver vídeos de histórias, gente, sério. A gente sai cansado do trabalho, a gente vai pra internet, a gente quer ouvir alguma trela legal, então vem aqui curtir uma história. Então eu decidi contar hoje a minha primeira história, que foi do meu primeiro dia de aula. Eu até renovei um pouco o cenário, não estou no meu quarto, estou no cenário, eu estou no quarto da minha avó, desses móveis de 50 anos. 50 anos tem essa casa, então acho que esses móveis também devem ter. Enfim, gente, eu me sinto um pouco aqui no cenário do Exorcista. Eu sempre falo pra minha avó que essa cama aqui parece aquelas do filme do Exorcista, porque é bem antiga mesmo, acho que é da época do filme, hein? Pessoal, vou contar hoje pra vocês uma história, a primeira história aqui do canal que vai ser do meu primeiro dia de aula. Que foi, né? Não que vai ser. Que foi do meu primeiro dia de aula. Na verdade, eu vou contar pra vocês do primeiro dia de aula que foi da primeira série, né? Porque quando a gente tava no prezinho, a gente não lembra muito. Quer dizer, eu lembro do meu primeiro dia de aula do prezinho. Eu chorei muito, muito, muito. E eu estudei no primário, em um colégio católico de freiras. Pois é, de madre superiora. Era bem carinha de anjo, aquela novela. E tinha que dar beijinho no crucifixo antes de entrar pra sala, a gente rezava 1 hora antes de entrar pra sala, Ave Maria, Pai Nosso, rezava pra comer, rezava pro anjo da guarda, pintava desenhos, enfim. E eu chorei muito e minha avó mentiu pra mim que ela ia conversar com a madre, e na verdade ela estava indo embora e eu começava a chorar, mas foi só no primeiro dia, porque depois eu queria ir pra escola mesmo doente, com tudo. Eu amava ir pra escolinha. Mas hoje a história é da minha primeira série, que aí já era outra história, outra escola, né? A gente muda escola, né? Do prezinho, já é outra fase da vida. E o que eu acho engraçado, gente, quando eu olho pra trás, assim, nessa história, é que assim, no meu primeiro dia de aula eu não tinha material nenhum. Eu não tinha material escolar. Eu acho que malemar eu tive um caderno no primeiro dia de aula. Eu acho que o meu pai, eu não lembro se ele falou que o material ele ia comprar depois, que o primeiro dia de aula nunca tinha nada. Eu não sei, eu só sei que o meu primeiro dia de aula tava todo mundo com estojo, bolsa. Era escola pública, eu estudei de primeira e segunda série na escola pública. Era de classe média baixa, então não era aquelas coisas deslumbrantes, aqueles materiais deslumbrantes, mas eles tinham um estojo, uma bolsa e eu não fui, gente, eu fui. Eu acho que de última hora eu peguei um saco. Gente, eu peguei uma sacola de pão. Aquela sacola de fruta que a gente pega do rolo do supermercado. A gente coloca a fruta e pesa. Aquele saco plástico. Eu coloquei várias pericãs. Tinha pericãs que nem pegavam mais. E não era de Faber-Castell nem nada. Eram umas pericãs, tipo, vagabundinhas que tinha ali, que eu tinha. E eu coloquei todas nesse saco, dei um nozinho e fui pra escola. Aí, tipo, eu não lembro se a pessoa, se meu pai, minha avó... Bom, minha avó, gente, ela não fez... Ela fez até a 5ª série, se eu não me engano. Então, pra ela, tava tudo normal. Escrevendo tá ótimo. Gente, eu fui com essa sacolinha plástica, enrolei e coloquei debaixo da carteira. Mas eu não tinha nem caderno, eu fui só com esse saco plástico na escola. Mas como era escola pública, eu acho que era uma coisa tão natural de ver, tão normal, que nem os professores se assustaram. Porque a hora que me deram pra escrever lá o nome, falar da pessoa, eu lembro que até isso, tinha que escrever o nome e falar um pouquinho sobre mim, sabe aquela coisa de primeiro dia de aula? E aí eu falei pra professora que eu não tinha lápis, e aí nem borracha. E a professora, ela até ficou, ela me olhou assim. Aí antes de ela falar que ia emprestar pra mim, a minha colega que eu fiz e foi minha melhor amiga desde dessas épocas de escola, a gente fez amizade desde o primeiro dia, do primeiro minuto que ela sentou do meu lado. E ela me emprestou, porque ela tinha vários materiais. Aí eu fiquei, meu Deus, você tem vários lápis, várias canetas. Aí ela me emprestou um lápis e uma borracha. E ela me assiste ainda, um beijo, Mayara, um beijão, que ela me assiste, eu sei. Ela me acompanha por aqui ainda. Daí eu acho que depois de um tempo, meu pai comprou um material pra mim, eu fui pra escola com um material novo. Aí eu também tinha uma mochila, só que eu não lembro qual foi a minha primeira mochila, não lembro. Só sei que eu amava lancheiras, eu tinha várias lancheiras desde o primário, que era aquela lancheira de plástico. Aí passou 6 meses, gente, a minha mãe... Ela morava em Campinas, que é uma cidade 1 hora daqui. E ela já tava com uma condição de vida já melhorando e tudo mais. E aí certo dia eu cheguei da escola. E quando eu cheguei, a minha avó falou assim, ó: tem uma surpresa pra você em cima da cama. A cama de solteira estava cheia de material escolar. Cheio, gente, vocês não têm ideia do exagero que a minha mãe enviou. Tipo assim, ela não comprou uma borracha, ela comprou
de atacado, sabe? Todas as coisas em atacado, cadernos em atacados, caderno de caligrafia, de desenho, um pote cheio de borracha, aquelas que você trocava de canetinha, sabe? Que a gente tinha até tampinha, meu Deus, e tinha miçanguinha assim na tampa. Tinha tanta coisa legal, tinha lápis de cor da Faber-Castell, tinha vários tubos de lápis de cor da Faber-Castell, eu fiquei encantada. Eu fiquei meia hora só pra olhar todos os materiais escolares que minha mãe tinha me mandado. Gente, na hora que eu cheguei na escola, eu acho que eu... em gratidão a todo mundo que tinha me emprestado material nos primeiros dias de aula, não tinha aquela coisa egoísta, sabe? Todo mundo ficou deslumbrado com o meu material, eu chegando lá com vários lápis de cor, tudo novo, novinho, gente. Até apontador era da Faber, eu tenho até hoje os lápis e o apontador, tudo, algumas coisas eu acabei doando hoje que eu não usei, que eram vários cadernos que estavam aí, eu vi e acabei doando pra quem precisa. E aí todo mundo queria, né, na aula de arte, já começava a emprestar um pra cá, um pra lá. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha até lápis de cor metálico que veio. Gente, eu fiquei tão feliz, e mais feliz ainda que foi a minha bolsa, a minha mochila de carrinho. Era da marca Motti, Molly, uma coisa assim, era um cachorrinho branco, ela era verde, pink, e aqui pink e o cachorrinho branco, marca Motti. E eu ganhei uma lancheira pink neon da Turma da Mônica, transparente, com uns detalhes azuis que eu lembro até hoje. Gente, era a coisa mais linda, ela era térmica, porque ela tinha isopor e um revestimento. Gente, eu cheguei na escola, acho que todo mundo falou assim, essa menina ganhou na loteria. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. A minha mãe, ela sempre teve cuidados com os filhos, ela nunca teve egoísmo em gastar assim com os filhos, porque se fosse pra gastar com os filhos dela, ela dava, ela se doava, sabe? E eu acho isso muito bonito na minha mãe de sangue, né? Porque eu moro com a minha avó e chamo ela de mãe também. E essa foi a história do meu primeiro dia de aula, que acabou depois de 6 meses, até um pouco antes, acabou virando assim um sonho que se tornou realidade, que era ter todos esses materiais legais. E aí a cada ano que passava eu ganhava uma mochila de carrinho nova, né? Porque a gente, os pais, né, sempre falam, você já tem mochila de carrinho, por que escolher outra? Só que a gente não entende, né? A gente quer uma mochila nova, de todo jeito. Já tive mochila da Mônica, eu tive mochila da Barbie, da Branca de Neve, da Cinderela, da Morte, que foi a primeira. Gente, eu tive muita mochila. E meu pai, ele comprava alguns materiais, ele renovava algumas coisas que acabavam, tipo lapiseira que quebrava, né? E a mochila que eu queria outra depois de um tempo. Que acaba sujando, às vezes estraga, né? Já viu criança. E aí depois da segunda série, que eu fiquei primeira e segunda série na escola pública, que era assim, todo mundo era amigo de todo mundo, eu era colega de todo mundo, não tinha aquela coisa de preconceito, sabe, gente? Era uma coisa muito assim, coleguismo total. E aí quando eu mudei pra terceira série, que foi quando minha mãe se mudou pra cá, ela quis colocar numa escola particular, então eu ajudava meu pai. E aí na terceira série eu entrei numa escola particular. E aí eu vi totalmente a diferença. A primeira diferença que eu vi foi no inglês, eu não tinha inglês na escola pública. E na terceira série eu já entrei no inglês, já meio que o povo já tava meio avançado já, e eu não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Foi difícil. Depois tinha espanhol também, outra coisa que foi nova pra mim. E aí também teve aquela coisa, não era aquele 100% coleguismo que eu tinha na escola pública, porque primeiro, eu tenho muito pelo no braço porque eu sou descendente de portuguesa. E eu também tenho, né, hormônios e tudo mais, eu tenho problemas com hormônios, então a primeira coisa que repararam em mim foram os braços, né? E aí ficaram chimpanzé, macaco, lobisomem, vários apelidinhos. De começo eu tava amando uma escola particular, era tudo novo, tinha até armários assim no corredor, gente, mas a parte do bullying era assim, eu era muito inocente, eu era muito ingênua, sabe? Então eu acho que eu acabei sofrendo nessa pegada. Eu acho que quando tiver meus filhos eu vou ensinar eles direitinho do que fazer e do que não fazer, porque tem que ser esperto numas horas, eu não era. Mas era mais pra contar a história do meu primeiro dia de aula, que eu olho assim, mas gente, eu era tão inocente, né? Que eu fui com uma sacola de pão. No primeiro dia de aula eu fui com uma sacola de fruta, com pelicãs que nem pegava, e como é que eu ia escrever no caderno, nem caderno eu tinha levado. Essa foi a primeira história aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo como foi o primeiro dia de aula de vocês, a primeira série, porque é sempre uma fase nova, né? Várias emoções mergulhando. E é muito legal compartilhar, né, essas histórias, é bem legal. Gente, o duro de gravar aqui no cenário do quarto da minha avó que tem a rua, então é aquele barulho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E em breve eu volto com mais histórias, porque eu tenho mais histórias de vida pra contar. Assim, quando a gente vai chegando a 100 mil inscritos, vocês vão ficando mais íntimos meus. Então é isso. Um sweet beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!